Boa noite, meninas. Vou copiar aqui para falar no grupo. Vão me falando aí como é que tá, se o som tá ok. Porque hoje eu não estou fazendo do celular, estou fazendo do computador, porque eu quero fazer alguns testes aí, pra gente fazer algumas coisas diferentes. E aí vão me falando aí como é que tá o som. Vou tirar aqui o WhatsApp já para não nos atrapalhar. O som tá ok, meninas? Estão escutando direitinho? Coloquei aqui um microfone para ficar com o som até mais alto. Mas vão me dizendo aí como é que tá. Hoje a nossa live, então, ela é sobre disciplina, né? E aí, para isso, eu pedi que vocês assistissem a um filme que eu gosto bastante. Não faz muito tempo que eu conheci esse filme, mas é algo que depois que eu assisti, né, me tocou bastante, porque a disciplina ela tem muito a ver com aquilo que a gente precisa fazer sem, sem estar motivado, sem estar alegre. A disciplina é fazer aquilo que a gente precisa fazer, indiferente do nosso estágio, né, de humor ou de como que a gente está ou como não está. Enfim, a gente faz aquilo que precisa ser feito. E esse filme, ele me tocou muito, né? Porque desde criança, né, ele tinha essa síndrome e desde criança a vida dele não foi fácil, né? Porque era algo que no início era incompreensível para as pessoas e ele recebia muitos julgamentos, né? Então era difícil para ele lidar com isso, né? Até que ele foi encontrando, né, alternativas para conviver com isso e não se deixar vencer. Então, para mim, né, ele é agora eu esqueci o nome dele, mas para mim ele é um exemplo de vida, porque a gente às vezes tem tão pouco problema, digamos assim, ou lógico que uma coisa que eu aprendi é que o meu problema nunca é maior do que o teu e o teu nunca é maior do que o meu, porque os problemas eles são individuais. Mas dentro, né, da dificuldade que ele tinha, ele conseguiu fazer a diferença, né, não deixar de sonhar. Até o pai dele, né, muitas vezes disse, não boicotou, mas talvez se a gente for pensar pela forma de pai mesmo, né? Os pais têm esse intuito de querer proteger os filhos. E aí, talvez, né,
essa forma que ele mostrava, né, que o filho não ia conseguir, era de certa forma inconsciente, uma proteção, porque ele via que tudo aquilo ali, o sonho dele, né, não é que era algo impossível, mas era algo que era bem difícil, né, de ser realizado. Então, talvez por proteção, né, esse pai tenha se colocado dessa forma, né, querendo dizer para o filho que ele tentasse outra coisa, né, até tentou trazer ele para a profissão dele, né, para que eu vejo dessa forma, né, para que ele não sofresse, porque ele via que aquilo era algo, como eu disse, né, não impossível, mas era algo bem difícil de acontecer, porque não dependia dele, dependia, né, de uma série de outras pessoas, da aceitação, do entendimento, mas além, né, dele acreditar nele mesmo, dele acreditar no sonho dele, ele teve disciplina. E o que é ter disciplina? Disciplina é a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Independente do nosso sentimento. E aí eu sempre dou o meu exemplo, né, da atividade física. Eu não gosto, mas eu faço porque eu sei o porquê que eu estou fazendo, que é pela minha saúde. Então, indiferente de gostar ou não, eu faço. E aí a gente pode trazer isso, meninas, não só para o emagrecimento, para todas as áreas da nossa vida. Aonde a gente é bem sucedido, aonde a gente tem mais vitórias, aonde a gente tem melhores resultados, são naqueles lugares ou naquelas funções em que a gente desempenha maior parte da disciplina. E aí é isso que eu falo para vocês. Lógico que estar motivado é muito gostoso. Quem que não gosta de estar motivado, né? O espírito de estar motivado, de fato, nos faz muito bem. Só que a gente não pode contar com a motivação, porque o dia que ela falhar, o que a gente vai fazer? A gente também vai falhar. Então, nós não podemos, nós, obviamente, né, como já trabalhei aqui com vocês, da questão de mudar, né, mudar os nossos paradigmas para que a gente consiga ver as coisas de forma mais positiva, né, e que a gente consiga, assim, mudar o nosso estado, né, de espírito para que a gente fique melhor, mas entender sempre que nem sempre vai ser assim. E aí uma das outras coisas que eu trago sempre para vocês, e é um exemplo muito clássico, né, da fome emocional, é quando a gente não está bem, né? Quando nós não estamos bem, a gente come, né, por impulso. Só que aí a reflexão que eu sempre trago para vocês vou dar 2 exemplos. Você estava muito bem no teu emprego e aí de repente o teu chefe te chamou e disse: olha, a partir de amanhã você não precisa vir mais. O que vai acontecer? Óbvio que o teu chão, né, ele cai, porque você não está esperando por isso. E aí, óbvio que você vai ficar triste. E uma das coisas que eu trabalho com vocês é justamente entender que não existe família de margarina, de comercial de margarina, né? Que está sempre feliz e que nada acontece na vida dessas pessoas. Não, nós temos que entender que sim, nós vamos ter dias difíceis e dias bons. O que vai nos tornar disciplinados e diferenciados é o que eu faço nesses dias ruins.
Eu posso ficar triste, Angélica? Óbvio que sim, gente. Nós somos seres humanos. Não tem como não ficar triste diante de um acontecimento. Porém, o que a gente precisa fazer é racionalizar nesses momentos. O que é racionalizar? Então, eu dei o exemplo, né, do perder o emprego. Aí, você passa no mercado e você compra aquele potão, né, de sorvete para você afogar as mágoas. E aí você chega em casa e senta na frente da TV, chora e come, né, aquele potão de sorvete. E aí é aquilo que eu falo do racionalizar, comer copiosamente, exageradamente, vai fazer com que você recupere o seu emprego? Não, não vai. Só vai fazer com que você tenha um problema a mais depois, que vai ser a culpa, o arrependimento, você vai se sentir muito mal, porque além do emprego que você não tem, você acabou engordando ou se descuidando, enfim, uma série de arrependimentos. Então, o que vocês precisam fazer é sempre, toda a vida, trabalhar a mentalidade. É ela que vai fazer com que vocês não cometam esse tipo de ações, tá? E aí, como eu já tinha falado, hoje mais especificamente nós vamos falar, né, sobre a disciplina. Como que a gente pode exercer a disciplina? Como que eu posso fazer com que isso se torne rotina na minha vida? E aí, para quem chegou por agora, né, eu tinha dito que eu estou fazendo a live hoje pelo computador e ainda existem alguns recursos que eu não sei usar, tá? Então, nós estamos aqui hoje de primeira, tipo mãe de primeira viagem, tá? É mãe de primeira live no computador. Então, eu ainda não consegui colocar o recurso de poder colocar os slides para vocês e que eu apareça junto e não fique apenas os slides, tá? Então, hoje, ainda como nós estamos no início e eu não consegui fazer isso, vocês vão ficar um pouquinho sozinhos, tá? Vocês vão ver os slides e não vão me ver, tá? Vão escutar a minha voz. Mas, mesmo assim, tá? Eu peço que vocês não saiam, né? Daí, porque a gente vai ir ajustando, né? Tudo isso ao longo do tempo. Cadê? Sumiu. Que bom. Fiquem aí, meninas, que eu vou tentar ajustar aqui. E eu tenho que virar depois a câmera. Pode não estar aparecendo pelo slide. Ai, fala sério, não vai aparecer. Deixa eu mexer só mais um pouquinho aqui e se não aparecer a gente vai prosseguir assim mesmo. Não vai aparecer aqui. Porque eu não sei. Boa noite, amada. Bom, não vai aparecer, não vamos ficar enrolando aqui também, porque ninguém merece. Então eu não vou conseguir colocar
Vou colocar aqui o slide para vocês, então vocês vão só me escutar mesmo. Então, esse, né, foi um dos filmes que eu indiquei para vocês, se vocês pudessem assistir, porque eu acho que ele é essencial no nosso crescimento, né? Ele mostra não é nem, é quase que uma sagacidade, né, pela vida, pelo aquilo que ele queria, né, que era o sonho dele ser professor. Então, dentro das limitações dele, né, dentro daquilo que ele tinha, né, de limitações, e não eram poucas as limitações dele, né, mesmo assim ele não desistiu do sonho dele, né? E aí, dentro da disciplina, né, o que me separa, né, do meu objetivo final? A disciplina, ela separa, né, quem tem resultado de quem tem desculpa. Essa é uma frase que muitas pessoas acabam dizendo, nossa, mas como ela é forte. De fato, meninas, ela é forte. E ela é forte por quê? Porque por mais desculpa que você dê, que o marido não ajuda, que o namorado também não ajuda, que a mãe, que o papagaio, o periquito, o filho, a responsabilidade, ela é só tua. Não tem mais ninguém responsável pela tua vida. Então, de fato, ela é muito difícil. Mas, a partir do momento que vocês entendem que a responsabilidade pelos resultados, ela só é de vocês, já é meio caminho andado. E aí entender que a gente precisa, né, fazer o que precisa ser feito, independente de gostar ou não. E aí outro exemplo que eu trago sempre, né, que é bem comum para todos nós, o levantar de manhã todos os dias para ir trabalhar. Ou quem trabalha em casa, né, para levantar e trabalhar em casa, para arrumar os filhos, para fazer o café, enfim. Tem dias que, de fato, a gente não acorda todos os dias saltitante, alegre para ir para o trabalho. Tem dias que é difícil, sim. Você queria poder ficar em casa e dormir um pouco mais, ou sei lá, ficar em casa de bobeira mesmo, mas a nossa vida de adultos não nos deixa fazer isso, porque nós temos responsabilidades. Então, você precisa encarar os outros ângulos da tua vida, onde você quer ter resultados diferentes, dessa mesma forma. E aí, a gente parte pensando para o emagrecimento. Se você encarar o teu emagrecimento de qualquer forma, o teu resultado também vai ser de qualquer forma. Agora, se você encarar ele como disciplina, de fazer aquilo que precisa ser feito, estando bom ou não, você cresce com isso. E aí, vocês têm que entender também que a disciplina, ela pode parecer, né, algo ruim, se o teu objetivo ele não for bem definido. Se o teu objetivo for definido, vocês vão entender, tá? Que tudo que vocês almejam faz sentido. Quando algo não faz sentido para mim, ele não... Sabe aquela expressão assim, de quem é mais velho? Ah, tal coisa não se cria. Quando algo não faz sentido para você, é assim, não se cria. Então, como eu falei para vocês da atividade física, para mim, ela faz sentido no quê?
Entender que hoje eu estou com 40 anos, que eu já deveria ter começado há anos-luz, mas que eu comecei agora e a partir de agora eu preciso me dedicar. Eu não posso fazer meia boca. Eu não posso acordar um dia e ir na academia e 3 dias faltar. Então, quando me falta essa motivação, eu lembro dos meus objetivos. E eu lembro que eu sou adulta e que eu preciso fazer. E aí eu lembro que hoje faz sentido para mim por conta dos meus objetivos. Então, se você tiver os seus objetivos traçados e claros em qualquer área da tua vida, mas agora, né, trazendo para o nosso contexto do emagrecimento, vai ficar muito mais fácil de seguir a tua jornada. E aí, para essa jornada acontecer de forma mais precisa, de forma mais tranquila, você precisa passar por 3 fases. Quais fases são essas? Primeiro, nós temos a fase da consciência. Que fase que é essa, Angélica? Da consciência, meninas, é de quando vocês tomam ciência de que aquilo precisa ser mudado. Quando vocês procuraram o programa, foi quando vocês tomaram ciência, talvez vocês já tivessem, né, essa consciência anteriormente, mas ainda não fazia sentido buscar. Aí, quando vocês trouxeram isso para a consciência, de forma vocês trouxeram isso, vocês viram algo de dificultoso aí. E aí, pode ser se olhar no espelho e olhar que nada te serve, a tua mobilidade, você tá com dificuldade, sei lá, dores no joelho, enfim, coisas reais que você traz para a consciência e que você entende que você precisa mudar. E aí, depois da consciência, ela vem a ação. E aí, no caso de vocês, é tomar consciência daquilo que precisa ser mudado e vocês procuraram o programa, para que vocês pudessem, através do programa, aprender a fazer coisas diferentes, porque até então aquilo que vocês fizeram não deu certo. E não deu certo por quê? Justamente porque você está aqui. Se tivesse dado certo, você não estaria aqui. Você veio buscar justamente porque até o momento você fez algumas dietas das quais você não foi até o fim. Ou você conseguiu algum resultado, mas acabou reganhando peso de novo, né? E aí a última fase é a disciplina. E o que é a disciplina? A disciplina, meninas, é executar. Então, o primeiro passo é ter a consciência, o segundo é a ação, que é onde eu vou partir para a minha mudança, e o terceiro é a disciplina, que é executar. Então, desde que vocês entraram, né, no programa, eu falo para vocês, estou explicando passo a passo o que vocês precisam fazer. Agora, se vocês não executarem tudo isso que eu estou falando, de nada adianta. Então, o terceiro passo, eu diria que ele é um dos mais importantes, que é o executar. Aí, depois, nós temos 4 passos que é para colocar essa disciplina em ação. Porque agora você já sabe o que fazer, mas você precisa colocar em ação. E aí, para nós colocarmos em ação aquilo que eu já estava falando antes, né, de entender os teus verdadeiros motivos. Por que você quer essa mudança? Eu vou me usar, tá, como exemplo, para que vocês entendam, né, esse processo dos passos, tá? Então, para mim,
Qual foi o meu motivo? Eu tinha vários, tá? Mas qual foi o motivo que me fez eu dar o passo e dizer agora eu não posso mais voltar atrás? Eu tinha uma esteatose hepática, então grau 3, é um nível, né, já bem elevado de esteatose hepática, e a esteatose hepática, se você não tratar, você perde o teu fígado, tá? Então, eu já estava bastante, né, afetado, meu fígado já estava bastante afetado e eu precisava mudar. Então, o meu primeiro passo para ter disciplina foi entender os meus motivos. E esse motivo, ele precisa ser claro. E aí eu estou falando do meu motivo, vocês vão ter o de vocês. E se vocês puderem pegar um caderno, um diário, para vocês escreverem isso, meninas, isso ainda é mais fácil de internalizar. Quando a gente visualiza isso, quando a gente pensa e a gente escreve, a gente interioriza mais fácil os nossos objetivos, tá? Então, o primeiro, ter um objetivo claro. Depois, criar um ambiente que favoreça a tua mudança. Como que eu vou criar um ambiente que favoreça? Enfim, se você mora numa casa com várias pessoas, dizer para essas pessoas que você está, né, em uma mudança. E aí, meninas, esse é um passo bastante complicado se você não souber se colocar. Se você se colocar como vítima na situação, você será vista dessa forma e dessa forma você vai ser tratada e não vai ser respeitada nas suas escolhas, porque as outras pessoas que estão na tua volta estão vendo isso como um sofrimento. E aí você vai dizer, né? Olha, eu resolvi, né, mudar a minha alimentação, ponto. Você não precisa ficar se justificando, tá? Quanto mais você se justifica, pior é. E aí, quando eu falo dessa forma que eu falei para vocês, essa forma expressa uma autoridade de mudança. Agora, quando você diz, a pessoa te oferece, né? Pega um cachorro quente. Ai, não posso com esse cachorro quente porque eu tô de dieta. O que você acabou de fazer aí? Primeiro, você mostrou para a pessoa que falou isso que o teu processo ele não é algo prazeroso, ele é algo ruim. Você está fazendo praticamente como obrigada a isso. Então, o que acontece? Quando a pessoa vê isso, ela quer te tirar desse lugar de sofrimento. E aí, o que vai acontecer? Ao invés dela te respeitar, como eu falei no início, né? Olha, eu vou fazer, né, mudanças na minha alimentação, ou eu mudei o meu estilo alimentar, porque eu preciso, né, devido à minha saúde e tudo mais, e ponto. A pessoa entende. Agora, a partir do momento que você faz dessa forma que eu falei, se vitimizando e colocando o teu processo como algo ruim, o outro quer te tirar desse lugar. E quando ele quer te tirar desse lugar, ele vai te oferecer um monte de coisa para comer. E aí você vai ficar irritada, vai ficar brava, porque ele não entende, mas ele não entende por quê? Porque a forma com que você expressou isso para ele foi algo ruim, como vítima. Entenderam a diferença? Então, quando vocês vão falar, e aí, o ideal não é ficar, até a gente falou, né, numa turma essa semana, onde uma aluna trouxe essa questão, né, que ela havia falado para os familiares e eu falei para ela, né, não se justifique, não fale, não fique falando para todo mundo, porque como vocês, assim como eu,
vocês já fracassaram muitas e muitas vezes dentro dos objetivos de vocês, hoje o natural é que as pessoas cobrem. E por quê? Infelizmente, porque você já fracassou. E ela não acredita mais que você vai conseguir levar uma dieta. Eu mesma, muitas e muitas vezes falava, agora vai, agora eu vou fazer. E não é que eu não quisesse fazer, de fato eu queria. Eu só não tinha inteligência emocional, eu não tinha a expertise para fazer o que eu precisava fazer. Eu não tinha um acompanhamento adequado. Então eu iniciava, mas não acabava. Então quando eu falava de novo que eu ia começar, óbvio que a pessoa não ia acreditar em mim. Então entendam isso. Quando vocês forem colocar, coloquem de forma direta e positiva, tá? Aí depois, lembram que são 4 passos, né? Então, o primeiro passo, eu vou ir relembrando depois para vocês. Mas o terceiro passo é o planejamento. Como que vocês vão fazer o planejamento? Planejamento já fala, né, meninas? É planejar. Como que eu vou fazer isso? Eu entendi os meus motivos, eu criei um ambiente para minha mudança e agora eu preciso planejar. E aí, no caso de vocês, talvez o planejamento de vocês tenha sido entrar no programa, para que vocês possam ter esse acompanhamento. Mas só isso não basta. Vocês precisam, além, né, de entrar no programa e ter o apoio, não só o meu apoio, mas o apoio das colegas, é fazer um planejamento pessoal. E aí, para quem está comigo desde o ano passado, né, eu criei um planner, né, que é um planner agenda. Eu até vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês já usaram em algum momento, mas isso aqui é sensacional. Por quê? Porque aqui você vai conseguir se organizar, tá? E aí o que tem de diferencial no nosso planner, tá? O nosso, meninas, ele é diferente, tá? Da agenda. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. E aí, não necessariamente você precisa ter o nosso. Você pode, como eu já falei antes, pegar um caderno, né? E fazer esse planejamento, tá? Mas deixa eu mostrar aqui para que vocês tenham uma base, caso vocês queiram também fazer, tá? Então, por exemplo, no nosso aqui, né, tem um planejamento alimentar, aqui do lado tem o planejamento onde vocês vão fazer o acompanhamento do ano todo de vocês, tá? Onde vocês vão poder colocar peso, medidas e tudo mais. Aí depois vocês têm a agenda, tá? De uma forma natural, normal, como as outras agendas, né? Aonde você vai poder anotar as suas coisas de trabalho, enfim, a sua vida como um todo, né? E aí depois nós temos, né? No final de cada mês, vocês têm a tarefa, tá? Qual que é a tarefa? A tarefa é uma reflexão aonde vocês vão entender, né? Os motivos pelos quais. Então tem aqui, como que eu me senti esse mês? Eu comi de forma adequada, eu tive furos. Por que você vai fazer isso? Você vai fazer isso para que você possa, né, refletir as suas ações. E por que refletir as suas ações? Porque quando nós fizemos, meninas, as nossas coisas de forma impensada, o nosso processo ele não é completo, porque se torna tudo muito automático, tá?
Meninas, tem algumas falando, né, que tá travando. Então, eu tô aqui no computador, mas eu tô com o meu celular logado aqui do lado, justamente para cuidar isso. E aqui tá tudo ok. Então, quando tá travando para uma ou duas pessoas, o ideal é que vocês saiam e voltem novamente, porque pode ser com a conexão de vocês, tá? Porque aqui tá tudo ok. E aí, vocês conseguem, né? Por isso que eu também trago dentro do programa, eu trago lá o diário para que vocês possam fazer essa reflexão, para que vocês possam avaliar a semana de vocês, o dia de vocês, para que isso possa ser, para que as mudanças de vocês possam ser mais efetivas. Porque não adianta vocês fazerem e não olharem o que está fazendo com que vocês errem. A gente só enxerga o nosso erro se a gente fizer planejamento ou se a gente fizer mudanças, tá? E aí, quando eu falo, né, da reflexão, é fazer essa reflexão, por exemplo, dentro das turmas eu passo, né, um diário onde vocês têm que fazer, né, essas reflexões. Quando eu faço as minhas reflexões, eu posso acertar. Agora, se eu vou tipo Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você não vai refletir as suas ações e não vai haver mudanças, tá? Então, para que você possa estruturar a disciplina, vocês precisam fazer isso, né? Aprender com os erros, se precisar retomar, vai retomar. Então, os 4 passos, tá? Vamos lembrar aqui quais são os 4 passos para você implementar essa disciplina. Então, o primeiro, que eu já falei, que é entender o seu motivo. Esse motivo, ele precisa ser claro. Depois, criar esse ambiente que favoreça a tua mudança. Depois, fazer o planejamento. E, por último, entender que os erros, eles estão aí para que possam ser consertados, tá? E aí entender que o que é disciplina? Disciplina, meninas, é ter rotina. Se vocês, novamente, vou usar, sempre uso eu como exemplo, tá? E falei da atividade física. Se eu fizer a atividade física uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu vou criar uma rotina? Não. É a mesma coisa quando você aprendeu a escovar os dentes, que a tua mãe ficava gritando lá, fulana, vem escovar os dentes, né? Todos os dias, até que isso virasse rotina, até que virasse hábito. Hoje, ninguém precisa ficar gritando para você escovar os dentes. Você já acorda e já faz isso de forma automática. Então, para que entre na tua rotina, você precisa fazer diariamente. E aí depois entender que disciplina também é cumprir ordens. Como assim, Angélica? Que ordens? As suas. Aquelas que você determinou para você mesma. Então, eu determinei que, para quem me conhece, sabe que eu detesto acordar cedo, tá? Detesto com força. Se eu pudesse trocar a noite pelo dia, eu faria isso muito fácil. Eu preferiria 1000 vezes dormir no período da manhã, porque eu sou muito mais produtiva à noite, tá? Mas, para que eu pudesse fazer a minha atividade física, né? Eu tinha que acordar cedo. Se eu não acordasse cedo, isso não iria acontecer. Então, eu acordo todos os dias às 5 da manhã e vou fazer minhas atividades físicas e depois eu vou trabalhar. Eu gosto de acordar nesse horário? Não. Em tempo algum eu me imaginava acordar esse horário para ir fazer atividade física. Não gosto. Vou porque tenho que ir.
E aí, outra coisa que pode ajudar você na disciplina, para quem está no grupo, eu sempre falo isso, é usar o grupo como para que vocês possam desabafar, para que vocês possam compartilhar, para que vocês possam ter esse momento, tá? Diferenciado. Porque, como eu falei para vocês lá no início, vocês tentaram muitas vezes. E aí o julgamento, ele já está aí. Sim, das pessoas próximas, das pessoas que te amam, mas ele está aí. Então, o primeiro erro que você cometer, infelizmente, vai vir o apontamento. Ah, eu sabia, não ia durar muito. Eu sabia que você não ia conseguir. No grupo, você não encontra esse tipo de julgamento. Então, no grupo, você consegue se fortalecer nesse sentido. Aí, depois, outro macete que a gente usa, né, para criar disciplina, é criar alavancas de dor e de prazer. Como que a gente vai fazer isso? Agora, hoje, eu esqueci do meu elásticozinho, tá? Mas você pense aí para você visualizar isso, pense naqueles elásticozinhos de borrachinha de dinheiro, tá? Aí o que você vai fazer com ele? Você vai colocar ele no bolso, tá? E aí, toda vez que você for fazer algo que não é para você fazer, você vai puxar. E aí não é puxar para não sentir dor, é puxar para sentir dor, tá? E aí o teu cérebro vai entender que aquilo não é legal. Ao mesmo passo que quando você fizer coisas das quais você deveria fazer, você pode se recompensar. E aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, novamente, aquilo que é difícil para mim, a atividade física. Então eu defini que se eu for de segunda a sábado, que é o período que tem, né, da academia, então no domingo eu vou ganhar um jantar, tá? Ou eu vou, sei lá, tirar uma folga, enfim, gente, isso é da criatividade de vocês e é daquilo que dá prazer para vocês, tá? Então vocês vão se recompensar pelo aquilo que vocês fizeram de certo. E aí, o último, né, o último passo que a gente precisa entender que disciplina é abrir mão de um prazer imediato para um prazer futuro. O que é isso? Então, deixa eu pensar no que muita gente gosta. Bom, um brigadeiro, tá? Hoje eu tenho um brigadeiro aqui na minha frente. E aí eu quero muito esse brigadeiro. Mas eu quero muito também emagrecer. Eu quero muito chegar ao meu objetivo. Só que se eu comer esse brigadeiro, o meu objetivo que está aqui do lado, ele vai estar correndo risco. Então, eu deixo de sentir um prazer imediato, que é o brigadeiro, para sentir o prazer futuro. O prazer futuro é você poder olhar no espelho e ver que essas medidas estão descendo, ver que as roupas estão ficando folgadas. Então, ele é algo fácil? Não, não é. Se fosse fácil, meninas, nós não teríamos, né, hoje, um caos mundial dentro da obesidade. Hoje, a obesidade, ela já é uma calamidade pública. Ela já é. Por que hoje as pessoas estão mais tentando, né, buscar coisas saudáveis? Porque está cada vez pior. As pessoas estão com diabetes,
com problemas de colesterol, pressão alta e por aí vai. Então, entender isso é entender que você pode ter, né? E aí, gente, nós não estamos falando assim, eu nunca mais na vida eu vou comer um brigadeiro. Não, vocês vão aprender a abrir exceções, mas entender os objetivos de vocês. E aí, vocês podem também fazer uma outra estratégia, quando a gente fala em termos de motivação, que é gerar dopamina ao contrário. Como que a gente gera dopamina ao contrário? A dopamina, ela é ativada por os nossos níveis de prazer. Então, por que quando a gente come aquele brigadeiro a gente fica extasiada? Justamente porque a gente gera essa dopamina e essa sensação de prazer. Nós podemos fazer isso de forma mecânica. Como que a gente faz isso? Aprendendo a comemorar. Por isso que quem é minha aluna sempre me ouve falar: parem de mimimi, parem de reclamar. Porque a reclamação, ela é justamente o negativo que vocês estão pegando. Então, gerar dopamina é aprender a comemorar. E aí não é comemorar de qualquer jeito, é comemorar com entusiasmo. Agora, né, na semana passada acabou uma turma e eu estava falando para as meninas, né, até tirei foto e mostrei para elas, né, o quanto eu me arrepio. Mas me arrepio com força no último dia, sempre de todas as turmas, de ver a vitória de vocês. Então, comemorem a vitória de vocês, as pequenas coisas, a vida. Né? Nós temos uma tarefa dentro do programa que é fazer o pote da gratidão. O pote da gratidão é justamente para gerar dopamina ao contrário. É para que vocês aprendam a ser gratas pelas pequenas coisas. Esse foi um ano muito difícil. Um ano completamente atípico daquilo que a gente estava acostumado, né? Então, muitas coisas ruins aconteceram, mas muitas coisas boas também aconteceram. E tem pessoas que acabam focando nas coisas ruins, só no ruim, só no ruim. E não enxergam as coisas, o outro lado, né? As coisas boas. Então, vocês precisam fazer este esforço de enxergar o outro lado. E aí, meninas, para que a disciplina ela seja, de certa forma, instaurada na vida de vocês, existe uma pesquisa que fala que 40%, pensem bem, 40% é muita coisa. 40% daquilo que a gente faz é automático. Então, é o tomar o banho, é o escovar os dentes. Você não fica pensando nisso. Quando você resolveu aprender a dirigir. As primeiras vezes, o instrutor vai ter que dizer para você: olha, você precisa colocar o pé na embreagem, soltar devagarinho e apertar o acelerador. E aí, muitas vezes, dá aquele soco, porque você não sabe o que você está fazendo. A partir do momento que você aprende, o que acontece? Você entra automaticamente no carro, põe a chave no carro e sai. Você não fica pensando que você precisa pôr o pé na embreagem, o pé no acelerador. Então, 40% de tudo aquilo que a gente faz é automático. E para que vire automático, precisa ser rotina. Enquanto não for rotina na vida de vocês, não vira hábito. E aí depois que vira hábito, só vai. Então os hábitos que são gerados na nossa vida, eles são gerados através da repetição e da rotina. Quanto mais você fizer isso, mais fácil fica de desempenhar. Porque você vai acostumando com essa rotina.
Quanto mais eu treino, mais disciplina eu tenho. E aí até eu falo para as meninas, né? É bem engraçado, né? Porque eu não gosto de fazer a musculação. Mas quando eu saio da academia, a sensação, mesmo cansada, mesmo não querendo, a sensação de dever cumprido faz com que eu já comece o meu dia diferente. Então, a rotina na nossa vida é muito importante. E aí, a gente precisa também começar uma coisa de cada vez. Por que uma coisa de cada vez? Porque às vezes você pensa assim, começou as mudanças alimentares. Ah tá, então eu comecei as mudanças alimentares, aí eu vou para academia e aí eu vou, deixa eu pensar outra coisa que eu vou fazer. Eu não vou mais sair com os meus amigos, enfim, você quer mudar, aí tem pessoas que entram, também quero começar a fazer o jejum, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E esse tudo ao mesmo tempo é que nem aquele faz tudo. Geralmente quem faz tudo não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque ele não tem uma consistência naquilo que ele faz. Ele faz um pouquinho de cada coisa, mas ele não é bom em uma coisa. Então façam uma coisa de cada vez, para que vocês possam virar hábito e para que esse hábito vire rotina. E para que vocês possam ir repetindo esses hábitos na vida de vocês. E aí, meninas, tudo fica mais fácil. Dentro, né, da minha experiência de mudanças, né, eu passei também, né, por muitos altos e baixos. Todas as pessoas perguntam, mas Angélica, quando você estava, né, no teu período de emagrecimento, você não teve vontade de desistir? Em algum momento você não teve vontade de desistir? Lógico que sim. Assim como você. Só que, por que eu decidi, né, criar o programa? Justamente para que eu pudesse ajudar as pessoas a não passar por aquilo que eu passei. Então, todos os erros que eu cometi dentro da minha jornada do emagrecimento, hoje, né, eu quero que vocês não cometam. Justamente para que o caminho de vocês seja mais fácil que o meu. O meu foi solitário, o meu eu tive que apanhar sozinha, eu tive que aprender tudo que eu aprendi sozinha, óbvio, né? Fui estudar, fui fazer cursos e me especializar nisso tudo, até por isso que eu criei, né, o programa, mas meninas, não foi fácil. Não foi fácil mesmo, porque era uma luta, né, diária comigo mesmo. Então vocês vão travar lutas diárias. Não vai ser do dia para a noite. Hoje, né, já vai fazer, eu acho que mais ou menos uns 4 anos, né, que eu vou entrar agora na manutenção de peso. E hoje, para mim, é dessa forma. É automático. Não é algo que eu me esforce para fazer. Isso é natural para mim. Mas nem sempre foi assim. Então, entender, né, que a nossa jornada, em primeiro lugar, né,
que a nossa que a nossa jornada, a de vocês não é mais, né, solitária, mas entender que vocês têm, né, esse apoio, que vocês podem contar, né, com a gente, que vocês podem fazer essas mudanças de forma mais leve, né, do que para quem fez, né, esse processo sozinho. Então, entender que é preciso ajustar as expectativas, em primeiro lugar, porque quando a gente não ajusta as nossas expectativas, a gente tem pressa. E aí, quando a gente tem pressa, tudo fica mais difícil. Porque a gente quer alcançar algo rápido. E no emagrecimento isso não existe, meninas, não existe. Eu sei que existe, né, uma promessa de emagrecimento rápido. Em todos os lugares da internet a gente encontra, né? É aquele chá que emagrece, é o detox que emagrece. O que foi que eu vi esses dias? Banho gelado emagrece. Então, assim, cada dia eles estão trazendo algo novo dentro do emagrecimento, em termos de milagre, porque a maioria das pessoas buscam isso, o caminho fácil. E dentro do emagrecimento, eu sempre falo, né, para nós, a nossa vantagem, né, de um caminho fácil é que a gente não passa fome. A gente, lógico que nós não comemos da mesma forma, tradicionalmente, como todo mundo come, mas a gente não passa fome, a gente come muito bem. Então, assim, essa, digamos, é a parte fácil, né? Então, eu sempre falo, né, para quem me pergunta, quem diz, né, mas qual foi a parte fácil? A parte fácil para mim sempre foi essa. Porque as minhas dietas não davam certo e não perduravam, não duravam, porque justamente eu tinha que passar fome para poder emagrecer. E dentro da low carb a gente não tem isso. Não vou dizer, que a low carb é a melhor coisa do mundo. A low carb não é para todo mundo, em primeiro lugar. É para quem consegue fazer, para quem consegue levar isso como estilo de vida alimentar, para quem consegue de fato efetivar essas mudanças. Mas entender, tá, meninas, que todo o processo de vocês, ele depende de vocês, é fundamental para a mudança. E para que vocês possam implementar, digamos assim, né, a disciplina. E aí, só para a gente encerrar, né, eu queria novamente, e aí quem não assistiu o filme, eu peço que assista, né, agora depois da live, não hoje, né, mas que vocês possam assistir, para que vocês possam se inspirar nesse homem que não desacreditou do sonho dele, que lutou incansavelmente por algo que a grande maioria não acreditava. Tentaram, né, dizer para ele que ele não ia conseguir, mas apesar das dificuldades, ele tinha isso muito claro dentro dele, que era isso que ele queria. Então, a partir do momento que vocês tiverem claro o objetivo de vocês e que isso fizer sentido para vocês, tudo vai ser mais fácil. E aí, entender que vocês têm, né, a nossa ajuda e estar, né, juntas, como que eu sempre falo, as nossas turmas acabam virando família, porque uma sempre está ali para ajudar a outra em todas as áreas
nós oramos umas pelas outras, pelas famílias, né? Umas das outras, e dizer que eu sou muito feliz em ter vocês, né? Na minha vida, porque para quem está chegando agora, né? Talvez não tenha escutado eu falar isso, mas eu não vejo isso como um trabalho, eu vejo isso como um propósito. Eu creio que eu tive, né, que passar por tudo o que eu passei na minha jornada, justamente para que eu pudesse hoje estar aqui ajudando, né, outras pessoas, para que pudesse hoje, né, transformar vidas. Então eu não entendo isso como algo, como trabalho, né? Para mim isso tem a ver muito mais com um chamado. E aí eu entendo, né? Se você não crê nisso, é um direito, né? Que você tem, mas para mim isso é muito claro. Então estar aqui hoje com vocês, para mim é muito gratificante. E como eu passei, né, um tempo aí lá no sul, a gente conseguiu fazer só 2 lives, eu já estava morrendo de saudade de vocês e de poder estar aqui fazendo essa troca, né? Então entendam que qualquer mudança na vida de vocês, ela só vai ser eficiente quando de fato você assumir o controle da sua vida. A partir do momento que você assumir o controle da sua vida, tudo vai fazer sentido e tudo vai ficar mais fácil. Tá bom, meninas? Prometo que na nossa próxima live a gente vai ajeitar melhor. Eu queria ter passado os slides para vocês e acabou que o programa não abriu, né? Mas no próximo a gente vai acertar isso e fazer de uma forma melhor, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e que nós nos encontramos então amanhã lá dentro dos grupos.